Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que todos tenham uma excelente semana. Vamos fazer a nossa preparação. Fechando os nossos olhos, vamos nos acomodar o mais confortavelmente possível nas nossas cadeiras. Sentir que somos envolvidos neste momento pela atmosfera de paz, amor e tranquilidade que vem sendo preparada nesta casa desde as primeiras horas do dia pela espiritualidade. Os que protegem e permitem que nós estejamos aqui em um ambiente seguro e tranquilo para receber as energias que viemos buscar em favor do nosso equilíbrio mental, físico e espiritual. Agradecer aos que limpam e higienizam este ambiente, que eliminam todas as energias que os nossos pensamentos, sentimentos possam trazer e estar em desacordo com a lei do amor, permitindo que nós estejamos em um ambiente favorável e possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. Vamos mentalizar o nosso anjo de guarda e também agradecê-lo pela assistência constante, pela companhia incondicional, pela ajuda que nos proporciona em todos os momentos, inclusive no dia de hoje, nos ajudando a chegar até aqui. Agradecemos a todos os bons anjos que nos guiam e nos iluminam a todos os momentos. E pensamos particularmente em Jesus, este Espírito maior que encarnou neste planeta, que veio em uma missão importantíssima de nos trazer uma mensagem de luz, de amor, de verdade e de vida. Ele disse que conosco estaria sempre que nos reuníssemos em seu nome. E é pensando que estamos acompanhados dele, que entoamos juntos a prece que ele nos ensinou, homenageando, louvando, agradecendo e pedindo ao nosso Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O nosso tema de hoje, gente, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas ao contrário da doutrina espírita, que é relativamente nova, se a gente for pensar na história da humanidade, tem menos de 200 anos aí que foi trazida, né? Foi codificada por Kardec, a reencarnação não é um conceito tão jovem assim. Ela faz parte de muitas outras crenças, de muitas outras doutrinas e filosofias que existem no mundo. E de verdade explica ou busca explicar, né, até filosoficamente, questões que são muito difíceis da gente decifrar no nosso dia a dia. Questões que residem, por exemplo, na desigualdade social, das riquezas, das condições humanas, não só em pessoas de um mesmo país, mas entre países, dentro de uma família, crianças que desencarnam muito pequenos, pessoas que aparentemente nasceram só para sofrer e outras que têm uma vida aqui aparentemente privilegiada. A reencarnação é um princípio, é um conceito que, dentro da doutrina espírita, nos ajuda a explicar essas diferenças. Existe uma forma de reencarnação que também é comum a muitas filosofias, por exemplo, no budismo, que chama-se metempsicose.
que é a possibilidade de você reencarnar em outros reinos. Ou seja, na próxima encarnação, eu posso nascer uma minhoca. Eu posso vir um alface. Né? No Espiritismo, não se aceita esse tipo de crença pelo simples fato de que um outro princípio muito importante do Espiritismo é a lei de evolução, que diz que o princípio espiritual, a inteligência, ela sempre progride, ela sempre evolui, ela está sempre crescendo, acumulando conhecimentos. Então, não é possível que um ser que já encarnou como ser humano, por mais tacanho que pareça, eu estou sendo boazinha, né? O povo que já me ouviu sabe que eu estou sendo educada, né? Parece aquela coisa assim, não vai voltar minhoca, por mais que a gente ache que mereça. Né? Perdão também é um princípio importante no Espiritismo que a gente leva tempo para aprender, né? Então, eu estou contando essas coisas para a gente assumir algumas premissas aqui. Isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, ok? Então, nós que já chegamos ao patamar de sermos humanos, estamos trabalhando essa nossa inteligência, a gente não retorna em um reino menos evoluído do ponto de vista de características cognitivas e inteligência, tá bom? Mas, e a reencarnação, na verdade, é uma derivação dessa questão da lei de evolução. E, ao mesmo tempo, é um resultado da infinita bondade e justiça de Deus. A gente pode olhar para a reencarnação como diversas oportunidades que a gente tem para retomar o curso dessa nossa evolução. Tudo que a gente precisa aprender, a perfeição que nós queremos alcançar, como nos propôs Jesus, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, ela não consegue ser alcançada numa única vida. Se a gente for pensar nessa nossa vidinha agora, né, que a gente nasceu numa certa família, escolheu uma certa carreira, estudou determinadas coisas, convive com algumas pessoas, a gente passa boa parte dos nossos dias frustrando esses nossos supostos planos e planejamentos, né? Se a gente tivesse só essa vida para curtir tudo isso, cara, muita paranoia a gente tentar fazer tudo junto, dois de cada. E outra, se quando a gente desencarnasse, tudo isso desaparecesse, qual é o propósito da gente aprender tanta coisa? E eu não estou falando do aprendizado intelectual. Perceba. Porque o maior aprendizado que a gente faz na vida é aquele que a gente olha para dentro. É o aprendizado de nós mesmos. Um aprendizado que pretende que a gente descubra coisas novas e melhores dentro da gente todo dia. Eu uso para isso determinados guias. No nosso caso aqui, a gente sugere que o guia seja o Evangelho de Jesus, né? Porque ali está resumido 100% da moral que a gente precisa fazer. Não no formato, na essência. Não é uma questão de eu decorar versículos de Bíblia. É de eu entender o que ele quer dizer e aplicar aquilo no meu dia a dia. É o perdoar 70 vezes 7, é fácil cobrar isso dos outros. Porque eu decorei que está lá. Eu faço isso. Eu exerço isso. Se não 70, pelo menos uma vez, eu consegui fazer isso na minha vida. Né? Então, esse aprendizado, ele é o mais difícil que tem. É o mais intenso, mas o mais bacana é que esse a gente nunca perde. Ao contrário de muita coisa intelectual que às vezes a gente acumula e nem usa. O aprendizado de nós mesmos. Então, e ao mesmo tempo, a gente olhar para a reencarnação não como um castigo. Ai, eu nasci desse jeito, feio, pobre, né? Lazarento, doente, é porque eu devo ter jogado pedra na cruz. Tá com isso, né? Você sabe que muitas vezes a reencarnação da gente é a gente que combina?
Aí você fala, não é possível. Pois é. O Espiritismo tem dessas. Ele às vezes traz umas notícias que não são muito agradáveis na vida da gente, né? E deixa a gente, na verdade, sem o véu da ignorância. Eu não pedi para nascer, pediu. Eu não pedi para nascer nessa família, pediu. Pediu. Em alguns casos, implorou. Porque a gente evolui não só na carne, né, encarnados. A gente evolui também quando está desencarnado. Porque o que a gente, gente, é o espírito. E isso é uma coisa, às vezes, difícil da gente entender, né? Da gente entender que a gente não é de verdade esse corpo de carne que era petitico quando nasceu, foi crescendo e foi, né, perdendo umas coisas, ganhando outras, uns perdem cabelo, outros perdem dente, outros vão perdendo a vergonha, né, e por aí vai. A gente perde coisas. O que a gente é de verdade é o espírito. Mas a gente é tão encalacrado na matéria que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de abstrair disso. Dizer assim, não, pera, eu já posso ter sido alguma outra coisa. Eu encarnei como mulher, mas eu posso ter sido homem na outra encarnação. Eu hoje sou pobre, mas eu já posso ter sido rico. Eu hoje sou brasileiro, mas eu já posso ter sido japonês. Eu hoje sou branco, mas eu já posso ter sido preto. Né? Eu hoje sou gay, mas eu já fui hétero. Eu hoje sou espírita, mas já fui muçulmano. E de verdade, todos nós já passamos por várias experiências. E isso às vezes é uma rasteira no nosso preconceito, se a gente for pensar assim. Porque quando a gente está encalacrado na matéria, a gente esquece da diversidade e da variedade que o mundo tem e que está contido em nós. Todo mundo aqui já ouviu falar do estudo do genoma, né? Que quando você tem aqueles testes que você manda fazer, o DNA, aí você descobre que você é 2% nigeriano, 50% japonês, e você hoje olha assim e fala, cara, eu tenho cara de índio, né? Se na matéria a gente consegue descobrir que a gente tem uma mistureba dessa, imagina espiritualmente. Onde a nossa variedade é muito mais longínqua do que essa. Então, é muito importante a gente pensar nessas coisas para pensar também o seguinte. Essa encarnação não está sendo fácil. Eu estou tendo muitas perdas, ou eu tenho algum tipo de doença, parece que nada na minha vida dá certo. Pensar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Que tudo que a gente vive nesta vida é decorrência das nossas escolhas. E qual é o grande segredo? Ao invés de ficar sofrendo pelo que há hoje, o que eu posso fazer para não continuar sofrendo no futuro? Percebe? O grande barato. É ser sustentável. É viver bem o meu presente para que o meu futuro seja construído melhor. E eu não estou falando só de outras encarnações. Falando dessa vida ainda, né? Porque, voltando ao papo de que eu pedi para encarnar, né? Quando eu desencarno, a nossa mente, a nossa lembrança, ela fica muito mais clara, tá? Por que ela não é clara aqui quando a gente encarna? Porque às vezes pode ser muito difícil eu lembrar de coisas que eu fiz no meu passado reencarnatório, né? Eu posso ter sido uma pessoa que hoje eu julgo, eu condeno. Eu posso ter feito coisas em outra vida que eu acho abomináveis hoje. E é bem improvável. Por quê? Porque a gente está evoluindo. Então, por exemplo, hoje eu nasci negra. E aí eu me lembro que eu fui um feitor de escravos na encarnação passada. Eu não vou gostar de me lembrar desse tipo de coisa. Então é melhor que eu não lembre. Eu gosto de dizer assim, às vezes a gente não gosta de lembrar nem o que a gente fez quando era adolescente, né? E hoje em dia, eu falo que na minha adolescente eu tinha sorte de não ter rede social. A gente não teve nada documentado, né? Então, é
É uma misericórdia de Deus a gente não se lembrar de coisas que a gente fez no nosso passado reencarnatório, tá? Só que quando a gente desencarna, muitas vezes a gente tem essas lembranças reavivadas. E aí, a gente vai fazer um balanço. Poxa, eu tinha assumido o compromisso de ser uma pessoa mais tolerante. E aí eu recebi nessa vida muitas oportunidades de eu ser tolerante, mas eu não as aproveitei. Eu chego lá, começa aquele complexo de... Não, porque eu devia ter feito, eu devia ter melhorado, eu devia ter resolvido a minha relação com aquela pessoa. Eu não estou falando de casamentos que devem durar a vida inteira, não é disso, gente. Vamos esquecer que relacionamento é karma. Não existe esse tipo de coisa, tá? Se alguém perguntar, fala aquela louca, aquela preletora doida, meu nome é Cida, a Cida falou, né? Não existe karma. Por quê? O teu karma não é a outra pessoa. É isso que eu tô falando, tá? O teu karma, o teu problema a resolver é de você com você mesmo. Os outros que aparecem na sua vida são meios, são ferramentas para você aprender aquilo. Você veio numa encarnação com o compromisso de ser uma pessoa mais tolerante. Então você vai achar gente no teu caminho para te ajudar a ser mais tolerante. Por isso que eu falo, cuidado com o que você mete. Você vai ganhar a oportunidade de exercitar isso. Aí você chega lá e diz, ai, não deu certo. Então, quando eu voltar, eu quero ser sexo do mundo paralítico, vou ter com todos os defeitos do mundo para poder... Aí a espiritualidade fala assim, peraí. Não é bem assim, eu sei que você está com boa vontade, mas vamos com calma. A gente vai te ajudar. Mas vamos começar aos pouquinhos? Aí você nasce numa família onde o povo não é. Dá aquelas encrencas. E a gente fica falando, mas meu pai me entende, a minha mãe me ajuda, meu tio faz assim, assado. O aprendizado é teu. Não é que você tem que... aquela pessoa, mas ela está te dando a oportunidade de aprender alguma coisa que você precisa melhorar na sua vida. Nada acontece por acaso. E a gente não está sozinho nessa jornada. Tem os nossos anjos de guarda, né? E se não deu certo nessa encarnação, se eu não passei de ano em todas as matérias, se eu fiquei em DP em alguma coisa, eu volto na próxima e revejo. Não precisa ter pressa. O tempo do espírito é infinito. Esse é um conceito também muito difícil da gente entender. Porque a gente tem pressa de tudo, né? Quer resolver as coisas logo tudo de uma vez? Pior é quando a gente acha que resolveu e vem um que cutuca vocês e você... Tô todo errado, né? É uma questão que retorna sempre na vida da gente. Então, quando a gente pensa em reencarnação, a gente olha para muitas situações na vida e permite que a gente também observe tudo isso de uma maneira menos angustiante. Volto a trazer, por exemplo, o exemplo de crianças que nascem já com defeitos congênitos, né? Ela veio pagar alguma coisa? Não se sabe. Cada caso é um caso. Tanto pode ser uma coisa daquele espírito que encarnou como criança e tem um pouco tempo para recuperar, quanto pode ser uma aprovação para os pais, para a família, pode ser um aprendizado do grupo todo que a rodeia. E a situação de um espírito que nasce e vive muito pouco tempo, ou tem uma doença prolongada que envolve muitas pessoas, tem ramificações que a gente não tem ideia. E que não tem uma fórmula. Não é todo mundo que nasce com problema de pulmão porque fumava na encarnação anterior. Não é. Tem muitos livros bacanas, tipo, tem o Ação e Reação, do André Luiz, que é muito legal para a gente aprender algumas coisas nesse sentido. Porque quando a gente fala de reencarnar, a gente também está falando da lei de ação e reação em prática. Tudo que eu faço tem uma ação, toda ação que eu cometo, que eu realizo, tem uma reação da mesma proporção. Se eu faço coisas boas, eu recebo coisas boas.
Se eu faço coisas não boas, eu vou ter que conversar sobre essa dívida que eu estou adquirindo. Às vezes, não é pão, queijo, queijo. Ah, eu matei alguém, eu tenho que vir na outra encarnação para ser assassinado. Não. Tudo tem negociação, tudo tem a ver com a circunstância que aquilo aconteceu. A gente não pode dizer de uma pessoa que entra alguém na sua casa e você dá um empurrão na pessoa e ela cai de algum jeito, bate a cabeça e morre. Eu matei essa pessoa. Mas o outro que vai na rua, te assalta e leva tuas coisas ainda por cima, dá um tiro. São pesos diferentes. Se a própria justiça humana consegue ver essas diferenças, quanto mais a justiça de Deus. Nós não temos essa capacidade de olhar as coisas desse jeito. Então, quando a gente vê todas essas situações difíceis, mesmo que sejam com pessoas que a gente ama, é muito importante a gente entender que ali tem sempre a bondade e a justiça infinitas de Deus em tudo que acontece e que escapam à nossa compreensão na maior parte das situações. Todos nós temos essa oportunidade, né, de encarar a nossa vida dessa maneira. De olhar e falar assim. E uma coisa muito importante também, gente. Porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas essas coisas de estar encarnado, eu falo que para mim a única coisa mais difícil de estar encarnado é pagar a conta. Se eu não tivesse que pagar a conta, eu estava feliz. Em todos os sentidos. Mas assim, é muito importante a gente valorizar muito essa oportunidade de estar encarnado. Por mais que a gente sofra em alguns momentos, por mais que a nossa vida não seja satisfatória em algumas situações, por mais que a gente em determinados momentos olhe e fale assim, cara, nada do que eu faço dá certo, a gente olhar para isso como um presente divino. Um presente. Um presente porque a gente está aqui para aprender, crescer, melhorar e, consequentemente, ajudar um mundo melhor. Se a gente sair da postura de só querer receber da vida e entender que a gente está aqui para doar também, que o mundo pode ser melhor ao nosso redor, se a gente for uma pessoa melhor também, porque Jesus falava da gente olhar as coisas pelo lado bom, da gente ter olhos de bem, em toda situação. Por mais difíceis que sejam, poxa, uma pandemia como a gente viveu. Não, foi horrível. Foi horrível. Não é bom. Mas se a gente ficar só no bom, muita gente morreu, foi uma desgraça. Teve gente que perdeu tudo, perdeu pessoas, perdeu negócio, né, e tal. E eu? O que eu ganhei? Eu ganhei experiência, ganhei uma nova oportunidade, eu ganhei tempo, eu refiz a minha vida. Olha quanta descoberta aconteceu, olha quanta solidariedade aconteceu, olha a percepção da gente de mundo mudou. Primeiro eu. Não adianta ficar falando assim, ah, mas ninguém mudou, o mundo não está assim, os políticos... Você não é responsável pelos outros. Primeiro olha para você. E olha o que você é capaz de retribuir para o mundo. Porque no meio dessa confusão toda, provavelmente a gente pessoalmente ganhou algo. E é importante essa gratidão. Entender o que a gente melhorou, senão a gente fica louco, gente. Quando a gente só se concentra nas coisas erradas, que dão errado, que acontecem de errado no mundo, a gente fica doido. E nós estamos no mundo não para ficar olhando e falando assim, ah, mas nada dá certo, gente, governo, os líderes. E eu? O que eu estou fazendo para melhorar o mundo à minha volta? Responsabilizar o outro é fácil. Terceirizar a culpa é o nosso movimento natural. E isso é um movimento infantil. Se você for perceber nas crianças, quando você fala assim, ele que começou. Mas foi ele que... E você, o que você fez? Ela não fez nada. Criança é assim. Quando a gente se coloca nessa postura no mundo, não fez nada, se você não fez nada, você já não fez certo. Se você não fez nada, você já não fez certo.
Você pode vibrar, você pode orar, você pode rezar, você pode pedir pelo bem. E uma coisa que é interessante a gente falar é o seguinte, que reencarnação é diferente de ressurreição, tá? É um conceito bem diferente. Nós não falamos de ressurreição, porque quando a gente fala de reencarnação, nós estamos falando do princípio espiritual vir em um novo corpo, como Jesus falou para Nicodemo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos falando de ver o reino de Deus, significa evoluir. A gente só consegue evoluir nascendo várias vezes. É diferente de ressurreição, que a gente está falando de um mesmo corpo que já morreu, voltar à vida. E isso é contra as leis da natureza. Não procede, porque desagrega. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, está na Gênesis, o livro Gênesis, fala muito bem sobre essas coisas, tá? Então, para a gente finalizar, é muito importante a gente olhar para nós mesmos como para sermos solidários com o nosso passado e com o nosso futuro. Que essa reencarnação seja proveitosa para todos nós. Esse é o grande objetivo da gente. Sair daqui melhor do que a gente chegou. Tá bom? Vamos fazer nossas vibrações? Nós vamos reunir as nossas melhores energias, as nossas melhores pensamentos, sentimentos e entregá-los à espiritualidade para que possam levar aonde haja necessidade neste nosso planeta. Energias de amor, de cura, de paz, que elas possam chegar a todos os lugares no nosso planeta que estejam mais necessitados, onde haja fome, guerra, dor, desavenças e toda espécie de conflito que necessite de restauração. Vamos vibrar por dirigentes e líderes para que possam tomar decisões baseadas no amor que Jesus pregou. Vibrar pelo nosso país, vibrar para que aqui haja amor e mais paz e as decisões de todos sejam pelo bem comum. Vibrar pela nossa cidade, pela nossa vizinhança, os nossos locais de trabalho, famílias, amigos. Vibrar por todos aqueles que pensamos que estejam mais necessitados de cura, de paz, saúde, amor e luz. Vamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio interior, o fortalecimento da nossa fé e para que possamos lembrar que todo dia é uma oportunidade de reforma íntima. Que assim seja. Graças a Deus.